Obrigado. Vou colocar a tua caneca aqui. A aguinha também. Então, Rafael, eu já participaste de vários outros painéis aqui na Multiverso Comic Con, mas agora a gente fala sobre a tua carreira mesmo. Agora tu vai ser o protagonista aqui do nosso palco. Vamos falar então um pouquinho, em primeiro lugar, né, como eu sempre pergunto, o início, né? Como foi a tua jornada no começo, assim, para conseguir também depois uma carreira internacional, como é o caso? A carreira acho que começou como muita gente está começando, não sei. Comecei aí por 99, mais ou menos, a me interessar em ser um profissional de quadrinhos, né? E eu acho que como muita gente que começa e trabalha com isso, comecei fazendo fanzine, histórias pequenas, participando de qualquer oportunidade que tinha, revistinhas. Porque naquela época não existia internet, né? Não era uma coisa tão comum. Então não era uma... A ideia de publicar um quadrinho online não era uma realidade. Se fazia fanzines de xerox, se distribuía nas escolas, se distribuía entre os amigos, entre os cursos de quadrinho que tinha, se vendia para um ou outro. E é assim que a gente tentava espalhar o nosso trabalho. Nessa época existia um grupo que frequentava o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, né? E esse grupo acabou fazendo um outro trabalhinho juntos e a gente acabou formando realmente um negócio de dizer um estúdio, porque não chegava a ser profissional dessa maneira, mas ele era um grupo que trabalhava sempre juntos e pegava pequenos trabalhos de publicidade, pequenos trabalhos, às vezes faziam umas histórias em quadrinhos institucionais, coisas desse estilo. E a gente tinha algumas coisas rolando na internet, algumas galerias de ilustrações, coisas assim. E aí por 2003, mais ou menos, a gente ficou algum tempo fazendo isso, né? Aí por 2003, mais ou menos, o pessoal já estava... Quem acabou ficando nesse grupo tinha já um trabalho relativamente consistente. E nessa época uma editora egípcia chamada AK Comics entrou em contato com a gente e eles falaram que gostariam de saber se a gente teria interesse em desenhar algumas das revistas e tal. O interesse foi externo, então? Foi um interesse externo pelo trabalho de vocês, né? É isso que eu considero meu primeiro trabalho profissional, a AK Comics. Eu fiz outras coisas antes, mas isso é o que eu acho que eu já tinha alguma qualidade, foi onde eu aprendi, tive uma publicação que foi, sei lá, maior que 1000 exemplares, sabe? Então, conseguiu atingir, e ainda mais sendo para outros países, conseguiu atingir um público maior, vamos dizer. Aí eu acabei trabalhando para essa editora depois alguns outros saíram desse grupo, fiquei eu sozinho trabalhando e tal. Como é que era a revista dessa editora, assim? Que tipo de história era? Era uma história de super-herói. A editora era egípcia, mas ela tinha quem cuidava da parte técnica da produção do quadrinho, quem era o editor, por exemplo, era um americano chamado Derek Gross. Ele tem um estúdio lá nos Estados Unidos e o dono da editora morava nos Estados Unidos também. Então ele morava em Egito e Estados Unidos. E ele fazia isso ser publicado nos Estados Unidos também. Então, mesmo sendo uma editora egípcia, acabou sendo a porta de entrada para os Estados Unidos, que era o que, acho que qualquer um que fazia aquele super-herói naquela época tinha interesse, né? E as histórias, elas eram, assim, honestamente, bem fracas, vou dizer ruins, mas bem fracas, né? E elas eram muito baseadas naquela fórmula de super-herói estadunidense, assim, um vilão ataca alguma coisa e o herói tem superpoderes, clássico, assim, eram cópias. Dominar o mundo, assim. Cópias do que era o Batman, cópia do que era a Mulher Maravilha, cópia do que era o Superman, cópia do que era o Conan, mas versões do Oriente Médio, assim, deles, né? Não só do Egito, mas do Oriente Médio. Mas o legal é que foi uma ótima experiência para aprender como um laboratório mesmo, de saber como é que funciona a produção de uma revista, saber como é que se tem que fazer a cor de uma revista, saber como é que tem que mandar as páginas para o editor. Todo o processo de como fazer eu aprendi apanhando ali, sabe? Era mal pago, tinha coisas mal feitas, tinha coisas bem feitas, mas foi uma ótima experiência. E eu trabalhei lá por 3 anos.
E como surgiu depois, então, os outros, para, digamos, as editoras grandes, foi logo depois dessa ou já teve que ainda caminhar um pouco? Foi mais ou menos nessa época, assim, eu trabalhei 3 anos para eles e aí, mesmo que ganhando pouco, eu consegui ter alguma autonomia para poder ir viajar para as convenções lá dos Estados Unidos, né? Aí eu fui para San Diego umas 2 vezes e tal, uma das vezes, inclusive, eles nos levaram. Eles não eram de todo mal, né? Aí eu acabei entrando em contato com editoras pequenas lá dos Estados Unidos. E a primeira vamos dizer, a primeira editora americana mesmo que eu trabalhei lá foi a Boom Studios. É uma editora bem pequena até, mas eles eu acho que eles são muito apaixonados por fazer quadrinhos. Eu acho os projetos que eles fazem bem legais. E eles me convidaram para participar de 2 minisséries. Uma delas chamada Jeremiah Harm, que era escrita pelo Keith Giffen e pelo Alan Grant, que são os criadores do Lobo, né? E a outra era Savage Brothers, que era escrita pelo Andrew Cosby, que é o criador daquela série de TV Eureka, e a Johanna Stokes. E foi muito legal de poder fazer aquilo, porque ali eu também tive como eles pagavam um pouco, até menos que no Egito, quanto menos te pagam, mais liberdade criativa te dão, mais ou menos isso. Então eu pude fazer o quadrinho que eu queria, só que eu já tinha alguma experiência que eu tinha aprendido de trabalhar para Egito, experiência de ter uma manha maior no storytelling, um estilo mais arrojado. Então ficou um trabalho que eu até hoje olho e acho legal, assim. Né? Então, e aquilo ali acabou levantando a orelha de editoras maiores. Depois consegui publicar em 2007 meu primeiro projeto autoral chamado Crimeland, que foi inclusive co-escrito por um gaúcho, o Felipe Ferreira, que é um desses meus amigos daquela época lá de 99, que eu fazia fanzines. O roteiro era teu também junto, então? O roteiro era dele, mas a criação era nossa. A gente pensou a história juntos, ele escreveu o roteiro, eu fiz a arte. E aí saiu pela Image. Foi legal isso também, né? Isso abre portas também. Aí foi uma época em que começaram a sair várias coisas que estavam sendo feitas há algum tempo. Né? Porque o Crimeland foi feito em 2005, mas foi publicado em 2007. Então em 2006 saiu as coisas que eu estava fazendo pela Boom, em 2007 saiu o Crimeland, e logo depois eu entrei na DC. Foi quando eles me convidaram, eles viram esses trabalhos, gostaram e me convidaram. Eu entrei no Besouro Azul. E aí foi o divisor de águas mesmo da minha carreira, né? Foi quando eu comecei a trabalhar para DC, porque eu comecei a ter algum destaque legal dentro. Meu primeiro trabalho lá dentro foi uma revista mensal e eu era um artista regular. Então isso foi uma confiança muito rara de se ver lá dentro. Tinha resposta do público, dos fãs do Besouro Azul, assim, sobre o teu trabalho, ou tenta ficar meio alheio ao que falam? Eu não era muito ligado, assim, né? Hoje em dia eu gosto de ver o que as pessoas falam. Não por uma questão de ego, mas assim, muito por uma questão de ver onde eu estou errando, sabe? De ter um termômetro, de saber, isso agradou, isso não agradou, pra mim isso ajuda. Mas assim, no início eu não olhava, não pesquisava, não tava muito, nem me atinava muito de ir atrás de saber esses feedbacks. Mas depois eu comecei a, sabe, aí teve uma época que eu fui indicado para um prêmio chamado Wizard, como é que é o nome? Wizard Fan Awards, que é da revista Wizard, como desenhista revelação pelo Besouro. E que eu entendi que a revista tinha um grupo de fãs, tinha um público. E aí eu comecei a ir atrás, mas disso até acabei não ganhando o prêmio, mas enfim, foi um alerta, né? Mas depois ganhou uns Eisner também, né? Bem depois, né? Mas, enfim, mas acabou levando. Depois do Besouro Azul, qual foi o outro personagem que pegou lá na DC? Eu sei que trabalhou com Batman também, trabalhou com o Superman, não sei qual foi a ordem desses fatores aí, mas depois do Besouro Azul, claro. Pois é. Aí eu fiz Besouro por quase 3 anos também. Eu entrei como artista regular e desenhei por 3 anos. E aí depois, mais adiante, eu tinha uma noção de que as pessoas gostavam do meu trabalho, mas que a revista não estava indo bem. Apesar de ela tinha fãs, os fãs eram fiéis e gostavam, mas não eram o suficiente dentro das vendas que eles esperavam. E eu meio que senti que aquele barco ia afundar.
e falei com os editores e disse que eu queria uma revista maior. Naquela época a Marvel falou comigo, me ofereceu coisas. Eu acabei assinando uma exclusividade com a DC naquela época. Mas eu sabia que a Marvel estava interessada em fazer coisa. Eu falei pra eles, cara, eu acho que tá na hora de eu ir pra um personagem mais importante, uma revista mais legal. E eles disseram, que tal então fazer Superman e Batman? E eu não esperava que eu me oferecesse os dois maiores personagens da DC pra desenhar, né? Mas foi excelente, eles me ofereceram para fazer 2 edições a princípio e depois me chamaram como artista regular. E o grande lance de fazer Superman e Batman, além de desenhar os personagens e ter, claro, tido uma exposição maior, foi ter conhecido os escritores, que são meus amigos até hoje, que é o Michael Green e o Mike Johnson. Eles são caras que vêm... O Michael Green, por exemplo, ele era escritor da minissérie Heroes, ele escreveu alguns roteiros para o cinema, ele criou uma série chamada Kings, que eu não sei se saiu no Brasil, mas enfim. Enfim, ele é um cara que tinha outra visão, que não era de quadrinho, ele era um cara de Hollywood, assim. E o Mike Johnson, que é um cara que, puta, meu brother mesmo, ele fazia quase um meio termo, assim. O Mike Johnson, ele trabalhava no escritório do Orci Kurtzman, que são os escritores do Transformers, e agora vai escrever o roteiro do Homem-Aranha 2, desse reboot aí. E aí ele também, ele curtia muito quadrinho, escrevia quadrinho, mas ele era um cara muito ligado em outras partes. E eu curti muito trabalhar com esses caras, sabe? Tinha uma... Além do personagem ser bom, o time era bom também, então. O time era bom, e pra mim isso era mais importante, sabe? Não é? Aí eu meio que saquei que eu não estava tão interessado em trabalhar talvez com os maiores personagens, mas eu estava interessado em trabalhar com roteiristas com quem eu pudesse ter um diálogo bom, assim, com que eu pudesse co-criar coisas, com que eu pudesse interagir melhor. E aí foi mais ou menos nessa época que eu saquei que o que eu queria era poder, talvez não ser roteirista, eu não me vejo como roteirista, mas eu queria participar dessa parte criativa e não ser só um desenhista, vamos dizer, sem querer desmerecer, mas assim, eu não queria... A minha contribuição com quadrinhos eu acho que poderia ir além do que apenas desenhar eles, sabe? E aí eu acabei ficando pouco tempo, infelizmente, porque os editores da DC acabaram demitindo esses escritores e chamaram outros. E naquela época eu fiquei assim, puta, a gente tinha planejado um ano de série, ia ser sensacional, e os caras mudaram de ideia. Como acontece, né? Eu peguei, mais ou menos na mesma época, o pessoal da Vertigo já tinha entrado em contato comigo, eu já tinha feito o Mundo Urbano nessa época, já era mais ou menos 2009, por aí, 2008, 2009. Eu já tinha feito o Mundo Urbano, lançado aqui no Brasil, estava começando a lançar alguma coisa lá no exterior, e já estava em contato com o Will Dennis, que é o editor do Sem Balas, do Spaceman e tal. E ele falou assim, olha, a gente adoraria trabalhar contigo, porque a gente gosta muito desse estilo mais alternativo que tu tem. Que eles já haviam visto coisas do Mundo Urbano, né? Eu disse, olha, legal, então quando a gente tiver o projeto certo pra ti, a gente entra em contato, né? Ficamos em stand-by por um tempo, rolou essa coisa com os escritores, eu não podia... Não queria continuar na série mais, porque, enfim, não era aquilo que o sonho acabou. Um pouco assim, botaram um escritor que eu não gostei das ideias e tal. Eu ia fazer porque eu precisava fazer, financeiramente fazer, mas não era mais aquele tesão de fazer a história que a gente tinha bolado. Quando eles saíram e quando eu ia ter que fazer o Superman e Batman, os caras me convidaram para fazer o Vampiro Americano. E aí foi o pulo do gato, né? Outra história dele. E aí, literalmente. Aí eu tive a oportunidade de fazer o que eu de verdade sempre quis, assim, que era desenhar com um estilo que eu me sentia confortável, já tinha amadurecido muito o meu trabalho de artista, né? Já tinha meio que sacado que talvez super-heróis não fossem exatamente o meu trampo, assim. Super-heróis, vamos dizer assim, no sentido mais clássico do que... Tipo, por exemplo, vocês veem o Ed Barrows desenhar, ele faz lindamente uma página de super-herói, esse é o estilo dele. O Van Reis faz isso. Eu não consigo fazer aquilo, não é o meu estilo. Eu tenho um estilo diferente daquilo. E eu sinto que eu me encaixo muito melhor em umas histórias da Vertigo, por exemplo. Então ali eu consegui ver que o meu lugar não era desenhando Superman e Batman, era fazendo Vertigo. E tu teve algum contato com o Stephen King para fazer esse trabalho ou é uma coisa mais de editora para passar para ti, depois
A princípio eu fui convidado para ser o artista da série. A criação sempre foi do Scott, que é o outro roteirista, né? E ele conhecia o Stephen King e o Stephen King estava a bordo do projeto já quando me chamaram. Mas aí o primeiro arco eu fui contratado como um desenhista da série, não era criador. Apesar de que toda a parte visual foi feita por mim, tudo foi desenvolvido por mim. Terminou essa série, a gente conversou, o Scott mesmo, aí o Stephen King participou, mas ele não é um escritor fixo, né? Ele saiu. E durante esse tempo, apesar de ser raro, eu tive um contato com ele, assim, por e-mail e tal, de trocar ideia, inclusive sobre os visuais. Ele mandava as ideias dele, eu mandava as Tinha feedback dele também depois? Tinha algum feedback dele, não era... Bom, ele é o Stephen King, ele é o cara que escreve, sei lá, 15 livros por dia, né? Pois é. Mas eu acho que dentro do possível ele sempre pôde, sempre participou, ele estava envolvido com a história, ele gostava, e ele é um cara muito aberto, assim, não é um otário. Sei lá, todo mundo que é famoso a gente pensa que é, né? Ele não é. Então foi legal, assim, poder trabalhar com o cara, mas também foi muito legal poder trabalhar com toda a equipe da Verge. Eu me acertei muito com o Scott, desde que a gente se conheceu, com o meu editor, Mark Doyle. Não dá pra dizer que a gente não criou a coisa junta, mesmo que a ideia tenha partido de o Vampiro Americano é uma simbiose de nós três, claro, com o Stephen King, mas é uma simbiose de nós três. E aí eu entendi qual é o tipo de quadrinho que eu gosto de fazer e o meu lugar dentro do mercado editorial. Eu acho que é isso. E os teus trabalhos autorais também, né? Tu falaste antes do Crime Lab também, né? Como é que é esse trabalho também de poder pensar do zero alguma coisa e poder ver isso depois concretizado nos quadrinhos, seja na revista, talvez digital, alguma coisa desse tipo? É sensacional tu ter... Não sei, eu não tenho filhos, mas eu acho que a experiência deve ser parecida, né? Nasceu minha revista. Quando chega da gráfica, é o dia mais feliz, né? Porque você fica, sei lá, a Tune 8 eu tô fazendo ela desde... A Tune 8 parte 2 eu tô editando, pegando material, rebalorizando, recolorindo, fazendo tudo certinho desde outubro. Eu peguei minha revista, sei lá, 3 dias atrás, sabe? A gente ficar cozinhando isso durante meses e meses e meses. Quando você pega e vê que tá tudo certo, é ótimo, uma sensação ótima, sabe? Poder passar adiante e vender, e até, que a gente falou assim, ter um feedback de quem leu, pra mim é legal, assim, saber. E eu não quero saber o que tá bom, porque todo mundo, às vezes, fala da boca pra fora que tá bom. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, olha, isso aqui eu não gostei tanto, isso aqui não funcionou muito bem, e isso ficou legal, isso não, sabe? Eu gosto de saber a opinião verdadeira das pessoas a respeito desse trabalho. E o legal do Tune 8, especificamente, eu acho que é o meu projeto autoral mais... Não é só o mais recente, mas é talvez o mais importante, que é o que eu finalmente perdi o medo e escrevi sozinho ele, né? Então... Mas tu disseste antes que tu não se vê como roteirista, né? Como é que é isso de poder, sabe, fazer um trabalho que, em teoria, tu não seria tão apto, mas fazer de qualquer forma e depois ver... É sair da zona de conforto isso, né? Eu já tinha participado como roteirista antes no Mundo Urbano, que foi uma criação coletiva, no Crimeland, que eu participei do desenvolvimento da história, mas não do roteiro. Mas pegar... Uma coisa é você estar trabalhando com mais 2 ou 3 pessoas que vão te dizer assim, essa ideia é uma idiotice. E outra coisa é tu dizer assim, nossa, essa ideia é sensacional, dizer pra si mesmo, essa ideia é sensacional publicar, e o leitor que leu vai dizer assim, essa ideia é uma idiotice. É muito diferente. Então você se sente muito mais amparado quando você tem alguém pra trocar uma ideia. E o Tune 8, mas é legal assim você também não ter, que nem um trapezista que não tem rede embaixo, sabe? Você tem que fazer dar certo, então você estuda, se puxa, lê, fica tenso antes das pessoas lerem. Eu tô muito tenso pra saber o que as pessoas acharam da segunda parte. E também é aquele lance, né? Se for um erro, se tiver algum erro, é o teu, né? Não tem com quem dividir também, então é legal de uma forma, mas também tem um outro... tudo culpa sua, não importa se deu certo ou errado, a culpa é sua. Mas é legal isso também, porque por outro lado, sempre que você faz alguma coisa coletiva, por melhor que fique, nunca é 100% seu. Né? Tem ideias de outras pessoas, você adora aquele projeto, é legal, massa, mas quando você faz uma coisa do início ao fim sozinho, eu peguei, Tune 8, por exemplo, eu peguei
escrevi, desenhei, arte finalizei, colori, fiz o balão, mandei pra gráfica, editei, sabe? Absolutamente tudo eu fiz. Tá vendendo ali embaixo. Tá vendo aqui embaixo. E tu tava vendendo ali, então tu tá até no final, é fácil, né? Então é legal isso, sabe, também, porque te dá aquela experiência diferente do desenhista que às vezes só desenhou e mandou pra editora. Ele não sabe como é que funciona todo o outro processo. E eu gosto de me inteirar de todo o aspecto da produção do quadrinho, sabe? Pra mim isso é legal de fazer. Fala um pouquinho de Batman agora, porque antes até no painel anterior tu participaria até, não acabou não acontecendo, mas eu sei que tu escreveu uma história sobre o Batman também que foi aprovada, vai sair, como é que tá essa na verdade eu vou participar de uma antologia que a DC vai lançar em 2013. E é uma antologia que vai trazer vários artistas, sei lá, legais do mercado. Eu tive a oportunidade de escrever uma história do Batman, escrever e desenhar, né, uma história do Batman. Não posso falar ainda que trabalho é esse, mas é uma coisa bem bacana. Enfim, eu tive a primeira oportunidade de fazer um roteiro para DC, né? Acho que é uma coisa que muita gente talvez almeje e tal. Mas para mim não bateu dessa maneira. Eu nunca almejei ser o roteirista da DC, mas para mim eu acho legal estar tendo a experiência de escrever uma história dentro das minhas limitações, né? Uma editora do porte da DC e com o personagem do porte do Batman, então é uma grande responsabilidade. Eu posso perguntar se o Batman é mais detetive nessa tua história ou se ele não dá pra perguntar nada? É uma história um pouco sobrenatural. Sobrenatural. É essa história, sim. E aí o que eu ia falar é que tem um outro projeto, que esse eu já posso falar um pouco mais, acho que vai sair antes, que é pra essa série nova que foi lançada no selo digital da DC, que se chama Legends of Dark Knight, eu acho, que até esqueci o nome do cara agora, que é um dos roteiristas do Lost, se juntou com o... Timothy Lindelof, talvez? Esse cara, se juntou com o Jeff Lemire, fizeram uma história do Batman, aí... tem vários autores legais, assim, que estão fazendo histórias uma pegada mais autoral do Batman, e estão lançando digitais, são histórias curtas, de 10, 20 páginas, e eles lançaram uma safra, vamos dizer agora, e eu vou participar da segunda safra, uma história que eu já escrevi, sei lá, talvez seja a história que eu mais gosto que eu escrevi, e eu vou desenhar também, acho que ela deve sair no final do ano, no selo digital. Sim. Aqui no Brasil, só o Levi sabe. Só o Levi sabe. Só o Levi. Acho que nem ele, né, ainda. E também tu trabalhasse um pouquinho também nesse 952 também, fazendo algumas coisas do Batman. Então o Scott, com quem eu divido a criação do Vampiro, né? Ele é o escritor do Batman, dessa série nova de 52. E ele me falou, que é desenhado pelo Greg Capullo, que é um cara que eu acho foda desde sempre. Sempre fui muito fã do Greg Capullo. E ele me disse assim, pois é, então a gente vai começar uma saga nova das corujas e tal. Eu não estava inteirado do que estava rolando. Mas ele me falou, achei bacana até a história. E disse assim, e a revista do Batman vai ter, durante essa saga, 10 páginas adicionais. E ele está procurando um outro artista e gostaria que tu fizesse. Você gostaria de fazer? Acho que se eu puder fazer do jeito que eu quiser, artisticamente, eu topo. Então uma postura um pouco diferente da que eu tinha lá no início. Que eu aceitava um pouco mais essa intromissão editorial e tal. Eu disse assim, não, beleza, só que eu quero fazer do jeito que eu faço American Vampire. Uma técnica artística que eu faço American Vampire. Mas elas meio vertical dentro da... Exatamente, vai ter a cara do American Vampire. Eu disse, não, é isso que eles querem. Beleza. E aí esse foi o trato, assim. Então, pra mim foi legal participar dessa revista, porque não só a revista é conhecida, vendida e tal, mas é assim, é o Batman, né? Acho que todo mundo quer fazer o Batman, ainda mais participar dessa primeira revista, e pra mim ainda mais dividir com o Greg Capullo, né, cara, que era o meu ídolo. Aí foi massa, eu participei de 4 edições, fiz essas páginas extra, né? E é legal que as pessoas estão gostando. E eu até não sabia de todo o plano da DC, mas parece que essa historinha extra que eu estou desenhando, ela é o centro do lance todo das corujas, assim. Então, acho que tem uma importância grande. Sem saber, então, tão importante ali no meio da história. Pelo menos a história que eu estou desenhando é importante. Mas
Então eu vou te perguntar uma coisa, né, que eu ia perguntar no outro painel, a tua expectativa pro filme do Batman. Não sei se tu é um fã da trilogia, dos dois filmes do Batman, do Nolan, e agora vai ter o terceiro, né, mas as expectativas para o que o Nolan vai fazer com o Batman agora no terceiro filme. Eu acho bem legal os filmes dele. Eu tenho um guilty pleasure, assim, pelos antigos. Eu gosto deles, apesar de eu saber que eles são ruins. Até o Batman e Robin do Joel Schumacher? Todos, é o que eu mais gosto. Põe guilty pleasure nisso, né? É guilty pleasure. Mas assim, eu acho que... Mas tem que ver aqueles filmes lá como uma comédia. E como comédia eu acho eles legais. Não, é verdade. Na verdade, se for ver Batman e Robin como uma comédia, tipo meio anos 60, camp... ele é legal. É tosco. Eu não diria que é legal, mas é legal, é legal. Se você não levar a sério, é legal. Mas esse filme do Nolan, eu acho que foi massa, assim, que... Eu acho que se eu fosse fazer um Batman pro filme, ou se eu fosse fazer uma graphic novel do Batman, ele vai ter uma pegada mais realista. Eu gosto do Batman, sei lá, soldado, saca? Batman terrorista. Esse é o estilo do Batman que eu... A minha visão do Batman é parecida com aquela. Então eu acho legal que ele foi pra essa linha. E eu acho que eu já era fã dele muito antes dos filmes do Batman, assim. Gostava de Amnésia, gostava de Insônia. Tem o The Following, que foi o primeiro dele, que é muito bom também, que é um preto e branco. Mas ele é foda, ele é muito foda. E ele faz roteiros muito bons, o primeiro filme do Batman, até honestamente, eu não sou assim, não acho minha nossa. Mas o segundo é sensacional. E eu acho que esse terceiro vai ser matador. Eu acho que ele... Sei. Eu sou suspeito pra dizer porque eu sou fã do Nolan e adoro o Grande Truque também, a Origem. Todos são legais, ele não tem filme ruim. E eu acho que a galera, alguns estão dizendo aí que ele pode, sei lá, talvez matar o Batman no final. Eu adoraria ver ele matar o Batman no final. Eu acho que precisa ter culhões pra fazer isso e eu acho que ele tem. Eu acho que seria legal. Eu acho que ele precisa fazer até, pra encerrar direito a coisa. Porque é uma das coisas assim, quando o cara começa a estudar um pouco o roteiro e tal, vai ver que tem uma jornada do herói que, de certa maneira, tem que terminar com um sacrifício. E eu acho que as grandes histórias são assim. E ninguém... No mercado de quadrinhos e até dos filmes é difícil tu ver nessa indústria norte-americana, né, tanto de quadrinhos quanto filme, quanto literatura, é difícil ver os personagens irem até o fim, ao fim dessa jornada, que é a morte, né, o sacrifício maior. Acho que seria legal eles fazerem isso. Perguntas aqui então pro Rafael. Vamos ver se temos mãos levantadas aí para... Temos uma mão ali na frente. Ligar o microfone, vamos ver. Aí. Alô? Opa! Você adora quadrinhos desde criança e também você adora assistir os filmes do Batman? E quantos anos de carreira você tinha? Quando eu vi os filmes do Batman, Isso? eu não desenhava naquela época ainda. Ah, tu tá falando dos filmes novos? Ah, os filmes novos Olha, foi o primeiro de 2005, né? Eu não tava na DC ainda. Mas eu já trabalhava, acho que pros egípcios, tinha feito alguma coisa pra Boom. Eu sempre estava começando a trabalhar pros Estados Unidos, quando saiu o primeiro filme. O segundo eu já estava trabalhando pra DC e tal. E agora é legal que eu tô meio que fazendo várias coisas do Batman no ano em que eu vou encerrar essa trilogia. Pra mim é importante isso. Ótimo! Legal. Mais perguntas então? Vamos ver se temos mais aí. Perguntas para o Rafael Albuquerque. Temos ali do outro lado. Oi. Eu queria saber se tem alguma ideia do futuro de fazer alguma mini para Vertigo. Eu gosto muito do teu trabalho, eu acho que o pessoal, assim, geral, assim, nos Estados Unidos, ia curtir assim, o teu trabalho. Eu comprei as duas Filtrinate aqui hoje. Primeiramente, muito obrigado. Assim, Vampiro Americano não pretende acabar tão cedo. Até lá, eu tenho trocentas ideias na cabeça, o Scott tem trocentas ideias na cabeça, e não sei se vocês viram a palestra do Eduardo, mas assim, o Eduardo ele tem uma parceria com o Brian Azzarello que tem muitos e muitos e muitos anos, e a ideia deles é continuar com isso.
A minha relação com o Scott é muito parecida com a deles. Então a gente vai provavelmente fazer alguma outra coisa junto depois de... Quando o American Vampire acabar, sei lá quando, fazer alguma outra coisa juntos. Mas tanto ele quanto eu, nós temos projetos paralelos. Se vai sair pela Vertigo, se vai sair por qualquer outra editora, não tenho como te dizer, né? Mas é muito... A gente adora trabalhar na Vertigo, a gente tem um ótimo clima, a gente sabe que o pessoal gosta da gente também. Então, certamente a gente vai continuar essa relação com eles, a menos que, sei lá, alguma coisa muito séria aconteça, mas não vejo isso conhecendo o pessoal que trabalha lá e o respeito que eles têm pelos criadores. Mais perguntas? Temos uma ali atrás e também uma aqui na frente. O de trás levantou uma primeiro lá. Isso é uma pergunta de âmbito mais universal, mas é verdade essa máxima de que quanto mais bem pago, menos liberdade? Não, acho que não. Desculpa se eu fui muito simples, mas eu acho que não. Ok, mais uma pergunta então. Aqui temos um rapaz ali com de vermelho na frente. Por curiosidade, qual seria pra ti o maior vilão do Batman? Coringa. Com certeza, né? Coringa. Tá ali ele lá, Ali, ó. O Joker. Palhaço. Alguém tem mais uma pergunta aí para o Rafael Albuquerque? Vamos ver, pergunta, mão levantada. Não, respondemos todas as perguntas então. Rafael Albuquerque, quero agradecer pela participação aqui no Multiverso Comic Con. O prazer foi meu, muito obrigado. Sucesso e um grande abraço. Até mais. Obrigado a todos. Então agora temos sorteio e depois temos o resultado do desfile cosplay. E eu quero agradecer também a todos aí. Eu estou fechando meus trabalhos aqui na Multiverso Comic Con. Valeu, grande abraço e até ano que vem.